Olha que legal, meu canal no YouTube. Hoje é lançamento, hoje é nascimento. Pessoal, obrigado por vocês estarem me acompanhando, dedicando o tempo de vocês aí. Vocês poderiam estar vendo algo com filho, com marido, com esposa, com mãe, com gente de todas as situações, doente, vindo em festa e estão aí dando uma olhadinha no Adriano lançando. Bom, hoje eu estou um pouquinho com a voz rouca, mas aquela velha frase, né? Melhor feito do que perfeito. Então, conto aí com a compreensão de vocês. Pessoal, hoje é um dia bem importante, por quê? Porque eu estou lançando esse canal e não só aqui. Pretendo, né, colocar também em outras duas redes aí de vídeos bem conhecidas, eu vou anunciar isso sempre aí para vocês, mas hoje é o YouTube. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está me seguindo lá nas redes sociais, a todo mundo que está dando a sua curtida, que está compartilhando. Preciso muito dessa ajuda de compartilhamento, isso é bem importante para mim. Mesmo que vocês não possam ver na hora, vejam depois, mas vejam. O conteúdo é bem rico, modéstia à parte falando, está sendo bem gostoso de fazer esse trabalho. Era uma coisa que eu precisava, faltava na minha vida, além de ser empresário, além de ser um publicitário aí que foi até um certo ponto, mas aí surgiu a questão da vida da Bolsa de Valores e tudo mudou na minha vida. Bom, para quem já me conhece, Adriano Gomes Pereira, para quem não me conhece, Adriano Gomes Pereira, muitos vão me chamar de Adri, outros vão me chamar de Dri, outros vão me chamar de Adriano. Já tive em lugares que me chamaram de Adrianinho, já tive em lugares que me chamaram de Pereira, já tive em lugares que me chamaram de Gomes, e eu tenho aí, como a marca do meu canal, nós temos aqui o ADG, tá de ponta cabeça, né? Mas tem aqui o ADG, que é de Adriano Gomes. Geralmente eu sempre me dominei mais Adriano Gomes. E o Adriano Gomes resolveu dar um salto, fazer algo diferente, que é a ideia de um propósito que sempre tocou no meu coração, mas eu não sabia o que era levar uma mensagem às pessoas. Diante disso, resolvi criar o canal Sou o Adriano Gomes, e a ideia principal é ajudar pessoas. Diante do quê? Bom, diante das experiências que eu tive na minha vida, diante das formações acadêmicas que tenho, diante dos cursos que eu concluí e ganhei uma certa notoriedade em algumas áreas. E aí a ideia agora, diante de muitas, eu vou dizer a verdade, tá? Não é para fazer aquela coisa de mídia, muitas. Olha, eu posso dizer seguramente, foram mais de 70 pessoas que me pediram para fazer isso, porque eu ajudei 69 pessoas, isso mesmo, 69 pessoas exatamente, dando um curso de Bolsa de Valores gratuitamente. Essas pessoas, muitas delas, mudaram a vida da água para o vinho. E fui entendendo que não era só isso, fui entendendo que tinham outras situações muito, mas muito importantes que influenciavam. Que não era só a questão da pessoa aprender a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, que não era só a questão da pessoa ter um bom casamento, não era só a questão da pessoa ir na missa todo domingo ou ir no culto todo dia X, que não era só a questão da pessoa ter uma grana na vida dela, na carreira dela, não era só a pessoa ter um monte de trabalho para fazer, ou então que ela podia ter um barco para curtir, um avião para voar, ou tinha lá, sei lá, toda uma vida viajando o mundo. Não era muito mais do que isso. Ou então a pessoa ela tinha uma família maravilhosa, ou então a pessoa era uma pessoa que se cuidava do corpo, mas faltava... Em todas essas situações, quando você tem só alguma coisa está errada. Você tem que ter um equilíbrio de todas elas. E foi aí que eu decidi criar os meus 7 pilares. Mas quando isso, Adriano? A partir do momento que eu decidi, que eu tomei e coloquei na minha cabeça que eu iria emagrecer. Isso aconteceu no dia 23 de março de 2023. Para quem não sabe, a minha história, ela foi uma história que eu fiquei acima do peso por 16 anos. 16 anos. Um pouquinho mais, para falar a verdade. Há 16 anos eu já estou com a minha esposa. Eu diria que uns 18 anos eu comecei a ganhar um pouquinho de peso, um pouquinho de massa aí, e fui me descuidando, já estava com aquela coisa, já tenho minha esposa, já vou casar, já tá tranquilo, sou dono de empresa, aquela coisa, aquela bobeira que a gente de vez em quando acaba acreditando na vida da gente. Bom, o tempo passou, eu me descuidei por completo, até que devido a uma série de situações de bullying, de comparações chatérrimas,
eu entendi o que era o lado do preconceito, eu entendi o que era o lado do bullying de verdade, porque eu era a pessoa a qual o preconceito existia, o lado onde o bullying acontecia. E aí, para não me vitimizar, eu entrava nas brincadeiras de uma forma assim muito tranquila e as pessoas paravam de brincar, porque se você mesmo se bagunça, se você mesmo, como dizem por aí, se zoa, você acaba não dando muita margem, porque as pessoas gostam de bagunçar com quem não quer ser bagunçado. Então eu acabava ganhando um pouco nesse sentido, mas por dentro eu ficava destroçado. Gordo, gordão, nossa, eu já fui chamado de tanta coisa, eu já fui sendo comparado com coisas assim horríveis. Eu não vou ficar aqui vitimizando, mas foram momentos que foram torrando, chegou um momento que estava aqui já, não queria mais saber. Até que no dia 23 de março do ano passado, a minha baixinha Letícia, a gente saiu de um banho, eu dei um banho nas crianças, deitei aqui no sofá antes do jantar e ela tentou se arrumar no meu colo e não conseguiu, e aconteceu a frase épica: papai, você tem seios igual a mamãe? Bom, você do outro lado aí pode estar dando uma risada e tá tudo bem, pode rir, porque não deixa de ser engraçado. Mas eu, gordo em que estava, não consegui falar muito, me levantei e fui chorar no banheiro. Pois é, fui lá, comecei a chorar. A minha esposa viu e perguntou: o que é que está acontecendo, Adri? Eu falei: olha, o que está acontecendo é simples. A Letícia falou isso, isso e isso. A minha esposa respondeu: e você vai fazer o quê? Bom, eu liguei o chuveiro novamente e falei: eu nunca mais vou ser acima do peso novamente. Bom, parecia uma coisa meio que normal, como eu já tinha falado outras vezes, né? Porém, no dia 24 de março, eu fiz uma coisa diferente das outras vezes. Eu comecei de forma gradativa. E olha só, eu comecei fazendo 10 minutos de caminhada. Então, dia 24, 25, 26, 27, 28, e foi indo até o final de março, e ainda todo o mês de abril de 2023, até o dia 30. No dia 1º de maio, eu mudei para 20 minutos de caminhada. Mas eu não fazia nem 9 e nem 11. Eram 10 minutos entre esses últimos 5 dias de março, 6 dias de março e o mês todo de abril. Em maio, 20 minutos. Não eram 19 minutos e não eram 21, eram 20 minutos. E gradativamente eu comecei a diminuir a minha comida, a minha alimentação. Foi muito difícil, por quê? Porque tinham as festas dos amiguinhos da escola das crianças. Então imagina, você que está acostumado a comer pesado, para quem não sabe, vai aí uma bomba, literalmente uma bomba. Eu cheguei a comer em um momento, em um dia, 12 mil calorias. Para quem não sabe, 7 mil calorias já te dá 1 quilo. 7 mil calorias já te dá 1 quilo. Em um dia de muito nervoso, de muito estresse, eu não sabendo controlar as minhas emoções, 12 mil calorias. Então é muita coisa, Vocês não têm noção. Isso vocês vão saber com o tempo, essa minha compulsividade, essa minha fissura alimentar, aonde ela foi me levar. Mas enfim, continuando a história, eu consegui diminuir a alimentação, fazendo a caminhada diariamente, e assim foi. Maio, aí veio junho, 30 minutos de caminhada, veio julho, 40 minutos de caminhada, veio agosto, 50 minutos, veio setembro, 60. Quando deu 60 minutos em setembro, eu comecei com a musculação e a calistenia. Para quem não sabe, calistenia é você fazer um movimento físico apenas utilizando o peso do seu próprio corpo, tá? Então você tem flexão de braço, você tem levantamento, enfim, você tem barra, você tem uma série de coisas. Quem fazia muito calistenia era o pessoal, o exército no Antigo Egito. Em Roma também eles faziam muito isso, porque eles viajavam quilômetros e quilômetros, então eles tinham que treinar de alguma maneira para manter o corpo, né? Além de todo o peso das armaduras, de todo o equipamento que eles levavam, eles também treinavam. Então eles tinham o quê? O peso do próprio corpo ou o oponente para poder fazer os movimentos e gerarem de alguma maneira um exercício físico que desse mais musculatura. Bom, calistenia e musculação acrescentaram no meu dia, junto com uma dieta mais controlada. Mas espera aí, Adriano, dieta? Você fez dieta? Você fala para todo mundo que não fez dieta. Para algumas pessoas eu tenho que falar que é dieta, porque diminuir a comida para algumas pessoas é dieta. Eu não diminuí a comida, ou melhor, eu não diminuí o que comer, eu diminuí a quantidade de comida. Então eu continuei comendo tudo, eu continuei tomando sorvete, comendo arroz, feijão, macarrão, carne, molho, pão, tudo. Eu só diminuí
mas diminuí bem. E passei a comer em torno aí de 1.200 calorias diárias, tranquilamente. Para mim foi o necessário, depois de falar com uma nutricionista, obviamente. Bom, o que acontece, gente? Eu fiz todo esse emagrecimento e 45 quilos a quase 50 quilos foi o peso que eu perdi sem fazer essa dieta. Para alguns pode ser que seja dieta, mas não é. Eu diminuí a comida, a quantidade, sim, mas eu continuei comendo tudo e continuo comendo tudo até hoje. Lógico, quando você diminui a quantidade e faz o exercício, mesmo que uma caminhada de 10 minutos, já começa a dar resultado. O corpo já fala, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado com o Adriano. Por que ele está saindo aí do sofá? Por que ele está saindo da Netflix? Por que ele está lendo livro? Por que ele está se exercitando? O corpo, ele sente essa reação. Bom, e o que aconteceu foi isso, galera. Eu comecei a me dedicar, comecei a ler livros, comecei a ouvir audiobook muito também, e comecei a estudar cursos e mais cursos diariamente, sem parar. Eu já vinha nesse processo desde 2020 de fazer curso, todos os dias ter um curso para fazer, só mantive e deixei mais firme ainda essa prática. Ou seja, a vontade de crescer, a vontade de melhorar, a vontade de dar e chegar no próximo nível foi muito maior do que eu ficar na horizontal no sofá, do que eu ficar procrastinando uma ação, um movimento, algo que de fato me levasse para o próximo nível. Eu parei com isso, eu me cansei. A fala da minha filha foi o ponto final de toda a jornada que eu tive, aonde eu me sabotava na alimentação, no exercício e tudo mais. Enfim, o tempo passou e cá estou eu já agora no mês de abril e com 47 quilos a menos, 47 quilos a menos. Bom, eu comecei essa jornada com 111 quilos, eu estava com 111 quilos, cheguei até 120, mas comecei a contar, de fato, com 111 quilos. Bom, o que eu fiz? Eu adquiri um aplicativo, que eu posso falar para vocês, obviamente, depois. Adquiri um aplicativo, onde esse aplicativo me regrava as calorias e a ingestão de líquido, né? A questão também dos exercícios. Fazia os exercícios diariamente e acrescentei leitura da Bíblia, leitura de livros, ter uma vida mais prazerosa no autocuidado, ter uma vida mais prazerosa na questão de absorver conhecimento que de fato me coloque num próximo nível. E eu parei de perder tempo com o quê? Com a televisão. Eu parei de perder tempo querendo ouvir o que acontecia na vida do outro. Eu parei de perder tempo em querer ouvir do outro uma afirmação positiva que eu aguardava, que eu esperava. Eu passei a pensar em mim. Eu passei a me dedicar pelo Adriano. Sabe aquela história que o avião está caindo, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você e não no seu filho? Se você colocar a máscara de oxigênio no seu filho, ele não vai saber o que fazer com você caído no chão. Mas você, com uma máscara de oxigênio no seu rosto, você vai saber o que fazer com o seu filho. Então, eu passei a colocar máscara de oxigênio em mim. Eu passei a ser um pouquinho mais orgulhoso no sentido assim, vou pensar em mim, vou pensar no meu umbigo dessa vez. Por quê? Porque eu sempre pensei nos outros, na opinião dos outros, se eu agradava, se eu não agradava, se eu falava bem, se eu comia certo, se eu sentava certo, se eu falava certo, e eu cansei. E aí, muita gente falou, puxa, mas como você fez isso? Não foi do dia para a noite, foi um processo de crescimento árduo, foi um processo de crescimento que de verdade doeu um pouco, mas rapidamente eu absorvi de uma maneira a qual eu criei um campo de força, eu criei uma redoma, uma bolha, na qual o que acontece com o outro não me atinge, e eu faço com que também não atinja a minha família, que são a minha esposa e os meus filhos. Diante disso, a vontade de dar o próximo nível e ver o resultado acontecendo, as roupas diminuindo, foi assim, algo muito satisfatório, mas eu falava, puxa, eu não posso ficar só nisso. E até que um dia, uma mãe de um amiguinho da escola da Letícia, de quando ela estudava no colégio anterior ao que ela está hoje, essa mãe, num churrasco, virou e falou, é a Ju, ela virou e falou para mim assim, Adriano, você podia ajudar as pessoas. Eu acho que você fala bem, eu acho que você podia não sei o quê, e falou isso.
Eu fiquei com essa frase dela na minha cabeça. E isso me acompanhou algumas semanas. Umas 3, 4 semanas depois eu falei, ó, Ju, eu vou fazer alguma coisa, pode ter certeza, viu? Obrigado, você me deu esse incentivo. Bom, me deu esse incentivo, mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo. E a primeira situação de todas que me fez com que as fichas caíssem foi o Sensei Edson, lá no MBM, onde ele bateu no meu ombro e falou, essa caixa, esse corpo, essa máquina precisa de força, precisa de saúde, porque você vai ter uma jornada que você vai enfrentar num médio e longo prazo que você vai precisar dela, e se você não estiver bem, você não vai conseguir dar conta. Essa foi a primeira situação em 2019, quando o Sensei Edson falou isso pra mim. Bom, de lá pra cá, bullying, muita gente falando um monte de coisa, eu aguentando, entrando na brincadeira, até que chegou o dia 23 de março do ano passado, Lelezinha fez aquela chave no papai entendeu o recado, obrigado papai do céu, e estou aqui. E então comecei a me ligar em pessoas que estavam num nível muito maior do que o meu. E passei a entender que não tenho que ser eu a ponta da pirâmide, mas eu quero estar do lado de quem é maior do que eu. Por quê? Eu sempre vou ter um norte, a quem seguir. Eu nunca vou ser o cara de cima. Você é a pessoa que quer sempre chegar num próximo nível. Quando você chega num lugar que você fala não tem mais para onde chegar, acabou a vida. Não acho certo. Acho que o legal é você sempre estar perto de pessoas que são melhores do que você e que podem te levar para um próximo nível. Bom, diante disso, aconteceu que o Adriano começou a ficar uma pessoa extremamente dedicada à informação, extremamente dedicada a cursos, a conhecimento e a aplicar tudo isso. Não era só uma situação de você fazer uma obesidade mental de conhecimento e você não aplicar isso para isso vazar e isso te dar um ROI, ou seja, te dar um retorno. E foi então que eu comecei a fazer a coisa acontecer. Tudo foi acontecendo de maneira gradativa e no seu devido tempo. Eu não apressei. Vocês vão entender o porquê do relógio. E aí, pessoal, aconteceu a seguinte situação. Aconteceu que o Adriano começou a ver o resultado e as pessoas que falavam de mim começaram a ver o resultado também. Então, a galera fala, como você fez? Nossa, mas você tomou remédio? Você fez bariátrica? Não fiz nada disso. Para vocês terem uma ideia, o meu plano de saúde vem da empresa da minha esposa e a gente tem um belo plano de saúde. Mas olha só que curiosidade, Eu tentei fazer a consulta para bariátrica e o plano pagava tranquilamente isso. Eu não sei porquê, né? A empresa que fez o procedimento, quando eu passei para ela, falou, olha, não está aceitando. Tentei em umas 4 empresas de cirurgia bariátrica, porque vi um amigo que fez, deu certo, ficou bem. E vocês acreditam que o meu plano não passou? E eu já tinha feito uma cirurgia com valor bem maior e passou, mas a bariátrica não. Foi então que a minha esposa virou e falou assim, Adri, é um sinal do lado de cima, não é para você fazer isso. Isso não é para você. Não faça. Não é o seu caso. Tem o caso de quem precisou fazer mesmo. Não é o seu. Vai pela força de vontade. Isso me deu um desânimo e um desespero. Eu falei, como que eu vou parar de comer? Porque eu queria o retorno rápido, eu queria a facilidade, eu queria tirar o problema da frente. Eu não gosto mais de usar a palavra problema, mas naquele momento eu queria tirar o problema da frente e acordar e já não ter mais a questão da vontade de comer de forma absurdamente errada, de uma forma assim, uma fissura alimentar horrível. Eu não queria mais acordar, ou melhor, eu queria acordar e não mais ter esse pensamento. E aí, onde tudo você acha que é fácil, as coisas não funcionam. E eu segui o que a Maria Carmen falou pra mim. Eu passei a me dedicar, mas a ficha não caiu. E precisou da Letícia, naquele gatilho do dia 23, para eu chegar até o dia de hoje aqui. Nesse momento eu tô falando com vocês e eu estou pesando 77 quilos. Mas é aí que eu quero chegar, gente. Eu não quero ficar falando aqui de emagrecimento, de exercício, de alimentação saudável. Essa é uma das partes. Essa questão está dentro do meu pilar número 2. Eu tenho 7 pilares. Eu tenho o pilar, como eu falei, Deus com você, eu comigo mesmo, eu com a minha família, eu com a minha carreira, eu com as minhas finanças, eu com os meus negócios e eu com o meu lazer, com o meu desfrute. A questão da alimentação está dentro do Adriano com Adriano, ou seja, eu comigo mesmo, ou você com você mesmo. E a ideia é o quê? Eu falar um pouquinho de cada pilar que eu mencionei há pouco.
Ou seja, eu quero falar de comportamento, eu não quero ficar falando só de emagrecimento. O emagrecimento ele foi e sempre será o meu grande trampolim. Ele foi a divisão de tudo, ele foi o antes e o depois. Graças ao emagrecimento, eu consegui ter força de vontade para muitas outras coisas. Quando você melhora em uma coisa da sua vida, há uma grande probabilidade de outras coisas começarem a te puxar para cima. E foi o que aconteceu. Veio a questão da carreira, veio a questão dos negócios, veio a questão da família, veio a questão eu comigo mesmo, a questão da proximidade com a parte espiritual para mim foi fantástica. Você começa a ter a questão do lazer também muito mais aproveitado, porque antes eu não tinha condição no sentido de resistência, né? Eu não tinha a menor condição, eu queria dormir, eu queria descansar, não tinha vontade de fazer as coisas, fazia porque tinha os filhos pequenos que precisam, demandam isso, mas a resistência não vinha, não tinha. E agora eu já tenho um pensamento completamente contrário. Já estou levinho, estou numa situação que me sinto super bem, me sinto legal comigo mesmo, me sinto legal em colocar uma roupa diferente, mas tem um outro detalhe, tem que tomar cuidado para não existir aquela questão da gordofobia. Fui orientado por um irmão meu, o Flávio, que tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que é obesa e está bem de saúde, está com um resultado de exame melhor do que quem faz academia. Acredite, tem. Tem, e esse meu amigo já me deixou muito claro, Adri, tem e não é pouco caso não, tem bastante caso. E tem muita gente que está assumida com isso e está tudo bem também, então é algo que a gente tem que deixar isso também bem declarado aqui, que não existe a gordofobia, não existe, existe você estar bem. Eu falo em alguns finais de frase, eu sempre falo assim, a questão não é sobre emagrecer, mas sim sobre ser feliz. Se você é feliz estando acima do peso e está com o seu peso com saúde, ok. Se você está feliz com o relacionamento que você está, ok. Se você está feliz com a condição de vida que você dá para os seus filhos, a atenção que você dá para os seus filhos, tá tudo ótimo também. Então, eu quero passar para vocês o seguinte. A partir de agora, nós vamos ter uma longa jornada, eu espero que por muitos anos, ou posso dizer, até o dia que Deus permitir, onde nós vamos falar de comportamento de modo geral. O comportamento espiritual, o comportamento pessoal, o comportamento familiar, o comportamento profissional, o comportamento nas finanças, nos negócios e no desfrute. Deus, no sétimo dia, descansou. Então a gente merece sim descansar. E se possível, todos os dias, de alguma maneira. Seja num joguinho rápido com os filhos, seja numa brincadeira com a esposa, que seja num filme de Netflix que você gosta, não importa, na leitura de um livro, de repente degustar um vinho, degustar uma bebida que você gosta, em fazer um doce, em fazer uma comunhão com os amigos, em chamar uma galera, em de repente dar uma volta no quarteirão, dar uma volta com o cachorro, não interessa. O lazer ele existe onde você entende que aquilo é lazer. Minha voz está acabando, mas vou continuar mais um pouquinho. E aí, pessoal, acontece a seguinte situação a qual eu vou pedir a atenção de vocês. A partir de agora, eu pretendo ter vídeos postados aqui, colocados aqui, com os mais variados temas. E vocês estão completamente autorizados a questionarem, criticarem, desde que com educação, com respeito. Mas eu preciso sim dessa interação com vocês. E também preciso que, se tudo que eu estou falando aqui fizer sentido para vocês, que vocês passem isso para mais pessoas. Existem pessoas que precisam de uma palavra espiritual, de uma palavra pro lazer, porque vive a vida só trabalhando ou pensando no outro, não pensa em si. Precisam pensar nelas, precisam pensar na família, precisam pensar na carreira, precisam pensar nos negócios, nas finanças. Enfim, existe gente para todo tipo de assunto que não consegue estar se desenvolvendo. E a gente só consegue ajudar uma pessoa num determinado assunto quando a gente passa por aquele assunto e a gente tem a experiência daquele assunto. Eu entendo que hoje sim eu tenho experiência por esses 7 pilares e consigo sim dar uma assistência a essas pessoas. Também quero dizer para vocês que curtir, seguir e se inscrever na página, para mim, é muito importante, mas muito importante mesmo, porque uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que eu vou ajudar muitas pessoas. E todos esses materiais, todos esses vídeos, eu pretendo fazer infoprodutos para chegar em pessoas que precisam ter um algo mais. Existem pessoas que apenas de ouvir um vídeo desse já vão entender a mensagem, vão conseguir de repente já dar um norte. E existem pessoas que não têm tempo, o trabalho, o tipo de vida que leva, às vezes não consegue ter o mesmo raciocínio, a mesma captação, e ela precisa do quê? Ela precisa ter um material de estudo, ela precisa ter um material de metodologia para ela seguir e começar a colocar em prática. Porém, isso vai depender muito da qualidade do conteúdo que eu trarei aqui. E para isso eu conto com vocês.
Em breve, logo, mas muito breve, terei infoprodutos aparecendo aqui. Palestras estão já surgindo. Queria deixar claro para vocês hoje aqui, 40 dias mais ou menos, exatamente 41 dias hoje que eu me lancei como influenciador digital e acreditem, 37 palestras vendidas até o dia de hoje. Tá? Então quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque muitas pessoas estão acreditando nesse trabalho. Também assinei aí o contrato com uma empresa de palestras que também está sendo bem interessante. Estou ficando muito feliz, que é o amigo Renan, que é dono de uma empresa de palestras maravilhosa. E a história, ela se faz presente de uma forma a qual eu tenho que ser muito grato a Deus, muito grato à minha esposa de modo especial, à minha família, aos meus filhotes, e entender que todo mundo que eu pedi para me seguir, que eu liguei pessoalmente para muitas pessoas, que eu mandei mensagens de áudio, seja no Insta, no direct, seja nas mensagens de celular que eu tinha das pessoas, ou no próprio Facebook, foram super queridas comigo, receptivas e foram lá me seguir. Eu só tenho a agradecer a vocês por isso. E espero poder, de alguma maneira, retribuir isso para vocês algum dia dessa vida. Tá bom? Muito obrigado a vocês, do fundo do meu coração. E minha voz já está quase acabando, vou encerrar dizendo o seguinte. Sabe o Wendel Carvalho, o Pablo Marçal, o Thiago Brunet? Pois bem, eu quero sim levar uma mensagem como essas pessoas que são grandes inspirações para mim adiante. Então eu quero fazer, só que da minha forma. Então eu pretendo sim ter grandes mentorias, ter cursos e vocês estarão convidados para todos eles. Eu pretendo sim fazer os infoprodutos, como eu já falei há pouco, e eu pretendo sim, de uma maneira muito gradativa e dentro do meu merecimento, conseguir chegar em lugares os quais eu estou planejando dentro do meu propósito. Como diria Márcia Costa, a psicóloga de um lugar, de um curso que eu fiz maravilhoso, ela fala: Adriano, sempre tenha um propósito em frente, e assim farei. E agora, para encerrar definitivamente, a questão do relógio. Bom, gente, minha voz está quase acabando mesmo. O relógio é para a gente dar o ponto inicial dessa jornada incrível. Esse relógio aqui foi dado pelo meu sogro, é um relógio que a gente tem um apreço enorme aqui em casa, meu sogro gosta muito de relógio, e agora eu vou dar o start final. Olha, a moda antiga, hein? Vamos lá? Já está tudo pronto aqui, ele já está completamente pronto, foi dado o start. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam, espero que vocês captem e que vocês possam passar adiante todo este meu momento. Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo e agradeço vocês imensamente. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.